Ok. Então, boa tarde. Vamos dar início ao terceiro webinar, desta vez dedicado à cidade de Viseu. Estes webinars têm sido dedicados às cidades universitárias, uma vez que a população jovem é aquela que faz fervilhar as noites de semanas e às vezes de fim de semana. Então, connosco temos hoje o Bruno Faria, presidente da Federação Académica de Viseu, a Maria Inês Silva, que é presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Viseu. Como convidados chegará em breve a professora Madalena Cunha, do Politécnico de Viseu, portanto também da Escola Superior de Saúde, professora Carla Cruz, não sei, pronto, também é da escola, mas passaremos já a doutora Andreia Nisa, do BiSafe, e a doutora Patrícia Monteiro, coordenadora do CRI de Viseu. E também contamos com aqui a presença do Dr. Fernando Mendes, presidente do Irefreia Portugal e coordenador do projeto Noite Saudável. Eu peço desculpa, mas o Paulo não está aqui. Mas também contamos com a presença do Dr. Paulo Anjos. Sim, mas eu estava a dizer, não estava na lista. Peço desculpa, iremos adicionar o Dr. Paulo Anjos, da Associação Existências. Agradecemos também a presença das outras pessoas, a Lara, a Rita, o Albano, e obviamente estão à vontade para participar. No entanto, se não se importarem, nós vamos ter só menos que 1 hora para este diálogo. Eu vou focar mais a conversa aqui nos nossos convidados. E começava a minha primeira pergunta, era exatamente desafiadora e para os jovens. E a minha pergunta é: como é que os jovens, durante a pandemia, se divertiram, uma vez que a noite fechou, não é? A noite, que era tão típica da diversão juvenil, fechou. Como é que se divertiram durante a pandemia? E depois, gostaria de saber como é que estão a ver agora esta reabertura dos espaços noturnos. Quem quer começar? Inês. Eu posso começar, sim. Primeiro, boa tarde a todos, cumprimentar aqui o painel. E essa pergunta, para mim, é um bocadinho ingrato da minha parte dizer que foi mal, porque eu estive em ensino clínico durante o encerramento de tudo e durante as medidas que foram adotadas durante a pandemia. E, de certa maneira, o contacto que nós tivemos com as pessoas ajuda-nos sempre a manter um bocadinho uma sanidade mental, digamos assim. E, portanto, o contacto foi sempre existindo. Para os meus colegas, que eu sei que não tiveram essa oportunidade, os meetings do Zoom e o Facebook e pronto, todas essas plataformas que permitem um contacto mais online, acabou por ajudar bastante. Até porque nós não podemos ignorar que nós tivemos inúmeros jovens que ficaram infectados, porque inicialmente existia a ideia de que só a população mais idosa é que ficava contaminada, até que se começou a entender que não, que afinal as faixas etárias mais baixas, seja jovens, seja adultos, digamos assim, também começaram a ficar um bocadinho infectados com o Covid-19. Portanto, eu acho que foi um trabalho conjunto, acho que o desenvolvimento destas plataformas também foi criado na necessidade destes convívios, porque já que não se podia estar presencialmente, então tínhamos que arranjar outras alternativas, e como eu costumo chamar, os tais cafés do Zoom. Acho que isso ajudou bastante, acho que sim. Pronto, e acho que também foi assim, Bruno, consigo? Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde. E aqui de encontro direto à resposta, como é que se divertem os jovens? Bem, acho que desta vez não foi o convívio no café, não foi as noites loucas, mas assim por uns dados que nós temos acesso, vimos aqui uma aquisição gigante de equipamentos de gaming, aquisição de equipamentos desportivos individuais, ou seja, eu acho que durante esta pandemia vimos foi aqui um aumento, mais até quem não jogava nos computadores tendeu a cair para esses lados, consoante aqui alguns estudos que foram feitos,
Quem não praticava tanto desporto, vamos ver aqui a escassez enorme nos artigos desportivos de ciclismo, de esportes individuais, passou a fazê-lo e mantém essas rotinas. E as redes sociais. Vamos se identificarmos aqui 3 focos, como se divertiram, foi esses 3 pontos fulcrais. Não vimos aqui em Viseu grandes ajuntamentos durante a pandemia, não tivemos assim grandes preocupações. Nós, pela Federação, até juntamente com diversos estudantes, fizemos aqui ações de sensibilização contra o Covid, contra comportamentos de risco, ou seja, têm sido muitos destes relatos que nos têm caído. E depois analisando também a envolvente económica e de relatórios que passam na televisão, que estão online, passou muito por esta aquisição de bens e mudança de rotinas. Eu encontrava muitos jovens, eu que sou praticante de desporto, na ciclovia. Eu que já frequentava já há 2, 3 anos, passava a ver uma enorme afluência nestes últimos meses, ir a outras zonas e aquilo estava cheio. Querer comprar um computador e não haver computadores disponíveis. Ou seja, se formos ver aqui, através da aquisição de um bem, de algo que é necessário, não existia stocks em Portugal. É lógico que não foram só os jovens, mas os jovens faziam grande parte desse público-alvo. Ok. Então, boa tarde, professora Madalena, obrigada por estar presente. Obrigada. Só começámos agora mesmo e eu estava a perguntar como é que se divertiram os jovens e agora a segunda pergunta é exatamente para os jovens, é como é que está a ser feito este regresso à noite? Já existe, não existe? O que é que está a acontecer? Eu posso começar, se calhar, Sim, novamente. Estejam à vontade. Eu acho que está a ser feito de maneira progressiva. Nós temos noção que os cafés e os bares começaram a reabrir até às 10h30, penso eu, e nós acabamos por auxiliar um bocadinho na saúde mental, que é uma parte fulcral e que nós sabemos que foi bastante atingida com o desenvolvimento da pandemia. E, portanto, desde que as pessoas cumpram as regras, os distanciamentos sociais, saibam utilizar corretamente uma máscara, nós conseguimos contornar aquilo que são os maiores focos de infecção e aquilo que realmente pode provocar uma infecção por Covid. Claro que nós temos noção que nem toda a gente sabe fazer estes usos corretos da máscara, mas aí poderíamos falar de qualquer faixa etária. Portanto, desde que as pessoas tenham noção daquilo que é o correto de fazer, acho que tem muitos prós, tem contras, como é óbvio, porque muitas vezes quando existe um abuso de algumas substâncias psicotrópicas ou dificultam um bocadinho o respeito pelas regras. Mas lá está, nós temos que fazer uma sensibilização da população, isso é fundamental. Ok, obrigada. Bruno, mas está ou não está a haver já movimentos de praxe, enfim, de retomar as tradições académicas em Viseu? Bem, tradições académicas, isso é sempre um ponto que eu não gosto de tocar, porque a Federação não tem qualquer tutela sobre isso. Sim, vemos aqui alguns movimentos estudantes, pelos relatos que nós recebemos de maneira ordeira, tentando cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde, mas tanto esses agrupamentos, esses ajuntamentos de pessoas, tanto esses como qualquer ajuntamento informal, devem ser de preocupação. Nós, pela Federação, mantemos até hoje o que seria as nossas semanas académicas, recepções ao caloiro suspensas, ainda sem qualquer data prevista para a realização, até porque nós amanhã até vamos ter uma Assembleia Geral para decidir o que é que irá estar no plano de atividades para este ano na Federação Académica e o que é que não irá estar. A recepção ao caloiro poderá vir a ser um tema de debate, mas não queremos ter aqui alguma tutela sobre isso. É lógico que se os estudantes se juntam informalmente, aqui temos que apelar um pouco à responsabilidade individual. Vemos aqui ajuntamentos de 10 pessoas, mas depois também vemos aqui muitos proprietários de algumas instalações a não cumprirem com as normas, que o que a norma disse poderiam ter as esplanadas, aumentar o espaço da esplanada, não aumentava o número de mesas, porque se passarmos aqui na zona de um centro histórico, o espaço é maior,
aumentava o distanciamento. Não aumentavam, foi o número de mesas que conseguiam meter nesse espaço. Ou seja, eu ter 10 pessoas afastadas na Sé, como eles gostam de lá estar também a fazer barulho até às tantas da noite, ou ter 60 pessoas numa esplanada, eu acho que vou achar mais seguro estar ali com 9 pessoas, eu e mais 9, junto à Sé a cantar até de madrugada. Ok, certo? Obrigada, realmente parece que estão as cidades a acordar, não é? Professora Madalena, tem esta percepção de que os jovens, o retorno à noite está, enfim, a fazer esquecer algumas normas, quer por parte dos empresários, quer por parte dos clientes? Não... Por parte dos empresários, não tenho tanto essa noção, talvez porque também não seja tão frequentadora assim da cultura recreativa noturna. Por parte dos jovens, tenho ouvido e partilham alguma preocupação por um lado, mas por outro, algum desejo de voltar a essa normalidade e de voltar a ter essa possibilidade. Concordo com a Inês, daquilo que eu tenho ouvido, a preocupação é também com o cumprimento, com a necessidade de se cumprir. Se depois esse cumprimento vai acontecer e acontece, estaremos nós para tentar acompanhar e mesmo saber. Mas que da parte dos jovens tenho sentido esse desejo, isso é um facto. Ok, obrigada. E eu agora, se calhar, perguntava ao Paulo que desafios para os empresários da noite, uma vez que a Associação Existências é uma associação que trabalha muito junto destes espaços noturnos, que desafios é que nos traz o futuro desta noite? Bom, eu não conheço propriamente a realidade de Viseu, vou falar da realidade de Coimbra, que é aquilo que eu ainda vou conhecer alguma coisa. Os donos, proprietários de bares e de discotecas, alguns deles estão numa situação muito periclitante e muito difícil, como é óbvio. Alguns deles dos bares transformaram aquilo que puderam em cafés, snack bars, tendo em conta aquelas limitações sobre o serviço de bebidas alcoólicas sem alimento depois das 20 horas, coisa que nem toda a gente compra, mas pronto, mas isso existe. Portanto, alguns dos espaços transformaram isso naquilo que lhes foi possível. No entanto, o futuro não está muito favorável, porque não existe uma previsão, no governo não faz uma previsão sobre o futuro, e isso devia ser algo que devia fazer. Nós, enquanto agentes de trabalho nesta área, poderíamos fazer alguma coisa, juntar os empresários, na ideia que surgiu ontem de juntar os empresários para fazer outro tipo de atividades, mas também para os promover e para lhes dar alguma força junto da opinião pública e junto das entidades que têm responsabilidades na gestão do que se está passando, no sentido de lhes melhorar ou de lhes dar alguma ideia de futuro, coisa que não está a acontecer, com certeza. É um bocadinho neste sentido. Ok, obrigada. Doutora Patrícia, o Paulo falou aqui em dar voz, em regulamentar, enfim, o que é que o CRI, enfim, o que é que pensa desta posição, deste regresso à noite, inclusivamente se o CRI já está a fazer algo concretamente em relação a estes aspectos? Bem, muito boa tarde a todos, cumprimentar-vos a todos, agradecer o convite, fazer um ponto de ordem. Portanto, eu gostava de um regresso à noite quanto antes e, portanto, não sou nada das que diaboliza estes contextos, pelo contrário, tenho muita pena do que muitos jovens têm perdido neste ano e, sobretudo, se falarmos no contexto académico, o espaço recreativo. A recriação nunca teve nada de negativo e, efetivamente, traz outro tipo de coisas. Mas têm perdido, eu julgo que perderam algumas coisas e, portanto, estou muito expectante de como é que o regresso a uma noite que
que ainda que deslimitada num primeiro momento, não é? Seja pela necessidade ainda de imposição de algumas regras, expectante como é que ela vai ser vivida depois de todo este período, digamos assim, de amarras, não é? E, portanto, com alguma dificuldade em se vivenciar o que tem que ser vivenciado de alguma maneira, ainda que estejamos cá nós para que o seja vivenciado com o menos risco possível. O Querido Viseu, então, tem um serviço de saúde com a resposta pública nesta área e que, regra geral, recebe o fruto de alguns excessos ou de algum uso indevido de determinadas coisas, habitualmente substâncias, essencialmente na noite, mas depois também temos sentido, a título aqui de exemplo, os impactos da virtualização que assistimos durante este ano, não é? Nas relações, nos jogos, não é? No tempo online que todos passamos e que para alguns o consumo também desta tecnologia torna-se um problema nos jovens. Portanto, com certeza muito expectante, o Querido de alguma forma sempre tentou manter-se o mais atualizado e contextualizado possível. Eu de base fui mais frequentadora nos últimos 5 anos porque o meu filho me vedou ou me impossibilitou essa frequência mais da noite no seu geral, mas tentamos de alguma forma perceber o que é que a realidade tem, portanto elencar os problemas, as necessidades, porque também é da nossa competência fazer diagnósticos e tentar apresentar soluções. E, portanto, achamos que efetivamente a noite pode ser vivida de uma forma saudável, pegando um bocadinho nesta questão do projeto, e sem ser com atitudes paternalistas ou demasiadamente impostas, não é? Portanto, sempre numa estratégia de redução de riscos, ou seja, que as pessoas se possam divertir, que possam ter as suas vivências e que isso possa trazer o menor dano possível para a sua saúde individual, a sua segurança, etc. Portanto, ainda que nós estejamos aqui para dar resposta àquelas situações menos reguladas, digamos assim, a ideia é esta, e portanto daí a questão desta proximidade tão grande com o BeSafe, e para nós o BeSafe é fundamental, porque nós somos um serviço público das 9 às 5, e estas coisas vivem-se no terreno e tem-se intervenção no terreno, nesta abordagem pragmática, não é? Não moralista, sem julgamentos, de proximidade. Portanto, muito expectante, eu não sei muito bem o que é que vem aí. Aliás, quando olhei para o título, disse assim, pois não sei como é que é este tempo, conseguimos refletir sobre isto. Mas cá temos que começar a fazer. Claro, e se calhar começar a conversar, não é? Exatamente. E a doutora Andreia disse que tinha aqui uns dados para nos apresentar. Quer falar um pouco sobre o que já averiguaram sobre? Sim. Estes dados foram só da região de Viseu, recolhidos até ao dia 7 de maio, porque nós ainda temos o estudo ativo. Pronto. Só vos trouxe os resultados dos questionários online, que foram feitos a utilizadores de substâncias ilícitas ou ilícitas e ou frequentadores de contextos festivos maiores de 18 anos e residentes na região de Viseu. A nossa amostra foi de 84 indivíduos, sendo que, como disse no início, quase 70% eram estudantes e quase 70% residia com a família. Esta foi assim a caracterização da nossa amostra. Só trouxe relativamente aos hábitos de convívio, a parte de consumo de substâncias não trouxe. 65,5% afirma que alterou os seus hábitos de convívio social durante o período da pandemia e as principais razões apontadas foi o confinamento, o receio de contágio, o encerramento de estabelecimentos e as restrições de circulação. O fator económico, por enquanto, ainda não parece estar aqui a pesar nas decisões. Depois, quando questionados se essas alterações se iam manter para o futuro, cerca de 24% afirma que sim. E as alterações que consideram que se vão manter mais no futuro é sobretudo a preocupação com a segurança e higiene, que vai um pouco de acordo com o que a professora Madalena e que a Inês estavam a referir. Portanto, talvez seja expectável que os próprios party-goers queiram ver implementadas medidas de segurança e higiene nos espaços. O aumento do convívio ao ar livre, também parece que pode ser uma tendência para ficar.
a diminuição da frequência de bares e discotecas, a diminuição da frequência das festas, festivais e concertos, o aumento do convívio online e o aumento do convívio em casa. Foram os fatores mais apontados de potencialmente se manterem no futuro. Sim. Depois vemos aqui que nós analisámos vários antes, durante e depois o período anterior a março de 2020 e posterior, e o convívio diminuiu em todas as dimensões, à exceção do convívio online. Pronto, não vale a pena estarmos assim a ver com muito pormenor, mas se fôssemos a analisar o antes da pandemia e durante a pandemia, todos, desde os bares, nos bares foi o mais expressivo. Podemos ver que, por exemplo, todas as semanas 20% e a todas as semanas a bares, passou a 2,4%. Também o convívio em casa de amigos, ao contrário do que nós até estaríamos à espera, também diminuiu. O convívio ao ar livre também, pronto, tem aqui algumas dimensões que se alteraram, mas o que foi mais expressivo foi o aumento do convívio online. Por exemplo, todas as semanas respondiam que conviviam online 1,2%, anteriormente à pandemia, passaram a 6%. O raramente, tínhamos 16,7%, passámos a ter 21%. O nunca, tínhamos 53%, diminuiu para 39%. Pronto, foi onde se sentiu uma maior expressão da alteração no convívio, foi no convívio online. Depois tivemos alguns comentários que se traduzem sobretudo num sentimento do que nós analisamos e sobretudo num sentimento de nostalgia do período pré-Covid e de um certo desejo de voltar a viver os espaços, de voltar a viver as festas. Por exemplo, aqui diz que alterou os consumos e afetou a vida social. Sente nostalgia ao pensar na vida antes do Covid. E também um grande desejo de voltar realmente, em alguns inquiridos, de voltar novamente aos espaços recreativos. Os desafios que nós identificamos, assim, numa primeira análise, ainda não temos como certo como é que vai ser esta retoma do convívio. Detectámos uma tendência de novas preocupações com a segurança e higiene dos espaços, dos eventos, que também não é muito certo o que é que os inquiridos querem dizer com estas preocupações, mas são referidas várias vezes, mesmo nas práticas de consumo. É possível que surjam novos espaços de convívio, nomeadamente o espaço online. Também detectámos esta necessidade de voltar à normalidade, esta necessidade de libertação, e questionamos ainda, vamos tentar perceber melhor isso, poderão surgir novos rituais de convivência, novos espaços, novas formas de conviver. E assim, muito rapidamente, foi os dados que temos por enquanto só da região de Viseu. Obrigada, doutora André. E eu dava aqui agora a palavra aos jovens, Bruno e Maria. E o que estes dados fazem sentido para vocês? Fazem todo o sentido. Aliás, isto de certa maneira vai bater no que tanto eu e como o Bruno mencionámos na parte da saúde mental, porque assim, nós estávamos habituados a realizar as nossas atividades de vida diárias normalmente, não é? Sem qualquer tipo de restrição, e do nada vemos-nos presos, digamos assim, em casa, a ver sempre as mesmas caras, com os contactos mais reduzidos, então existiu essa tal necessidade de desenvolver plataformas para nos relacionarmos com outras pessoas. Pronto. Mas foi uma mudança enorme e certamente que existe muito impacto a nível da saúde mental. Óbvio que os dados que a doutora Andreia também mostram que os jovens perderam muitas oportunidades, porque aquilo que caracteriza uma universidade também do interior é o contacto que nós temos uns com os outros. Nós passamos na rua e conhecemos as caras, porque do interior e não só. Sim, também, é verdade, também acontece nas grandes cidades, mas aquilo que eu quero dizer em universidades mais pequenas as pessoas têm muita tendência a conhecer-se muito bem, recorrem muito aos alunos mais velhos, os alunos mais velhos recorrem muito aos mais novos, e existe uma ligação muito forte entre os alunos, e é assim que deve ser, deve existir uma relação de ajuda, de entreajuda, e a verdade é que com o Covid e mesmo com as aulas online, essa ligação perdeu-se um bocadinho, então com a necessidade de criar novas estratégias,
por melhores que elas sejam, existe sempre a falta do contacto pessoal. E nós sabemos que, enquanto seres humanos, é algo que caracteriza muito a personalidade de toda a gente, senão ficamos muito reduzidos sempre às mesmas coisas, às mesmas experiências. E, portanto, espero que nos próximos tempos dê para contornar um bocadinho e dê para realizar aquilo que ficou por ser feito. Ok. Mas eu fiquei curiosa em relação a uma coisa, que é como é que os jovens, agora neste retorno à noite, estão a encarar o facto de que os bares fecham muito mais cedo, não é? Tudo fecha muito mais cedo. Ou seja, já não é tão fácil fazer festas a noite toda, certo? Bruno, é verdade ou não? Ai, a Patrícia está a dizer que não. Se forem festas privadas. Pois, exato. Como é que eu lhe ia dizer isto? Nós nesta À parte da vontade, noite não. diga à vontade. Vou-lhe passar aqui um pouco mais da minha opinião pessoal e o que tenho visto. Eu acho bem, eu acho bem. Que é, eu vivo aqui no centro da cidade e por acaso vou todos os dias, tenho a oportunidade de descer as escadas do prédio, tomar um café ali na Sé, mas digo, a adesão não tem sido o que eu estaria à espera. Tanto eu como os meus colegas que dizem isto ia abrir, ia ser uma enchente todos os dias, não. No centro histórico acho que não está a acontecer isso. Vejo isso acontecer quinta, sexta e sábado, que já é quase aqueles dias da cultura portuguesa de sair à noite, mas nos outros dias nem por isso. As esplanadas à noite estão abertas até às 10h30, não tem havido assim tanta gente. Não. É lógico que estão abertos, há lá algumas, não o quão expectável eu estaria. Comparando com há 2 anos sem pandemia, eu esperaria se calhar metade da esplanada, mas nem isso. Vemos às vezes 2, 3 mesas com algumas pessoas, mas não sendo assim tanta adesão. Ao fim de semana, pelo contrário, cheio, sim, parece que estamos no verão. Há algumas regras que são ignoradas, mas aí não posso pôr só o chapéu nos jovens, mas aí já todas as faixas etárias. E depois, pronto, com um bocadinho de álcool, eles tendem-se a esquecer de algumas coisas. Ok. Respondendo só há bocado ao Paulo, que eu tenho de concordar aqui com ele em algumas coisas, que é a Federação Académica não sendo financiada, a não realização da Semana Académica e da Semana da Recepção tem um impacto financeiro na Federação Académica brutal, tanto em nós como nas outras estruturas a nível nacional. Percebo completamente aqui alguns negócios que ainda nem tiveram a oportunidade de abrir. Vamos falar no caso das discotecas, vamos falar no caso de discotecas no Algarve, porque eu já trabalhei lá, sei como é que aquilo funciona, não de estar lá a servir, mas de ter lá 3 equipas para gerir de função noturna, e efetivamente tem sido um impacto, que é, nós aqui em Viseu, os espaços continuam a ter que pagar rendas. Se falarmos do Algarve, que são umas discotecas mais improvisadas, mas que custam milhões para abrir, não como o caso das estruturas aqui mais no distrito, que estão lá e montadas para o ano todo, e não ver aqui qualquer tipo de ajuda. Vemos a ajuda que depois aconteceu às académicas, foi, sim, deram, por exemplo, a benesse das federações de poderem candidatar a alguns apoios. A contrapartida é, quanto mais a federação iria receber, mais as associações de estudantes, que são as nossas associadas, vão receber por parte do IPDJ. Ou seja, acaba por ser um pouco ingrato, porque efetivamente as nossas estruturas mantiveram atividade, os custos de algumas coisas incrementaram, ficaram mais altos, porque não tínhamos alguns mecanismos digitais, ter que pagar uma licença de Zoom, ter que pagar, neste caso, mecanismos, ter pessoas mais atentas às redes sociais, ter pessoas quase 24 horas atentas a mails para responder a dúvidas de alunos, e nós estivemos lá sempre, mas não conseguimos receber aqui o apoio devido ao trabalho que nós realizamos. Pois. Ok. E eu agora dava a palavra ao Dr. Fernando Mendes,
questionando, no âmbito do projeto Noite Saudável, há aqui 2, 3 projetos, mas 2 que se direcionam ou que poderiam potenciar esta questão de uma noite saudável e mais segura, que é o subprojeto Sementes e a formação do staff training. Podia falar um pouco sobre estas 2 respostas? O som. Isso. Não estamos a ouvir. Já me ouvem? Não estamos a ouvir. Agora, sim, está ligado, mas está o som muito baixinho. Estamos a ouvir muito baixinho. E agora conseguem ouvir-me? Agora é melhor. Ok, é o melhor que eu consigo neste momento. Para dizer para já, mais uma vez agradecer a quem participou e que é uma deste evento e essa monetização. Dizer que em termos de noite saudável é assim, este é o tema que nos trouxe para o projeto, este é o tema que nos preocupa e a partir dessas atividades em contextos criativos pensamos que aquilo que foi desenhado em termos das intervenções, quer dos parceiros ou quer das pessoas que trabalham destas áreas, e estávamos a pensar presencialmente nos profissionais, quer dos campesimentos, quer das estruturas que andam à sua volta, portanto, ganham e pode vir a potenciar, portanto, o facto de depois de haver uma atividade diferente na noite, dando a capacidade às pessoas de poderem servir melhor, estarem mais atentas, responder a questões de saúde e segurança que são importantes para que as pessoas possam desfrutar da noite. Portanto, essa formação dos profissionais, portanto, parece-nos fundamental e é uma estrutura aqui a referência em relação ao projeto. E também pensando que, portanto, este projeto, nesta amplitude regional que tem, que era a ideia de termos na região centro, porque somos realmente uma região muito festiva, com muitas atividades públicas e privadas, de todo o feitio, de toda a dimensão, que podia ser interessante. Nós temos também aqui a ter uma resposta estruturada regional, embora, claro, com referências, portanto, cada uma da sua cidade a fazer as suas atividades, mas pensando numa coisa que nós temos na região centro, que já vem de longe, que é em termos da nossa mobilidade das festas, né? Sabemos que há muita gente que começa a sexta-feira numa cidade e acaba domingo na outra. Portanto, esta questão da dimensão, portanto, era importante. Quanto ao seu projeto, que ainda está a referenciar, que tinha a ver com as sementes, parece desde no princípio, dada a dimensão que isto tem, de ter pelo menos 16 subprojetos, agora o projeto está modificado e está muito mais reduzido, era ter, portanto, um grupo de pessoas, jovens ou mais jovens e menos jovens, que pudessem, portanto, após uma formação que era dada pela estrutura do projeto, poder responder a várias necessidades do próprio projeto. Por exemplo, facilitar algumas atividades, promover essas atividades junto à comunidade, apoiar logisticamente nessas mesmas atividades de formação, de dinamização ou de outras, portanto, dando maior consistência e fazendo uma ligação ao terreno. Daí que nós pensássemos nesse projeto das sementes como alguma coisa que nos permitirá depois, no terreno, ter uma outra estabilidade que vai fazer com que as atividades previstas possam ter realmente mais ligação ao terreno e estarem mais... No fundo, as sementes dariam voz aos jovens e aos frequentadores da noite, é isso? Por exemplo, mas também podiam dar resposta a outras atividades que fossem sentidas como necessárias e as quais nós precisássemos de ter, portanto, apoio logístico e promocional em relação ao próprio projeto. Sendo que, ao fazer isto, também estamos a formar pessoas, não é? Estamos a envolver mais pessoas no projeto, criando também esse sentimento de segurança e saúde. E eu agora perguntava à doutora Madalena, sei que a Escola Superior de Saúde de Viseu tem estado envolvida em várias atividades, e eu pergunto, será que é possível organizarem-se grupos de jovens, neste caso, pensando que são os jovens que saem mais à noite, são os jovens que frequentam mais as noites, sobretudo as noites de semana, será que é possível
no âmbito do Instituto Politécnico de Viseu, criar-se aqui um grupo de jovens que venha a ser estas sementes, ou será que já existe estes grupos? Desta forma, tão formalizada com este objetivo, na nossa escola, não conheço. A possibilidade de se criarem grupos, parece-me que devolvíamos essa questão aos próprios jovens. Acho que eles não seriam um motor para mostrar e representando as estruturas organizacionais, Claro. estudantes, para de viva voz nos darem esse feedback. A ideia em si é fabulosa, claro. Tem outras bases. Lembro-me do início destes projetos com levantamento de necessidades e de situação com o Dr. Fernando Mendes, há muitos anos. Agora, em concreto, teria que ser pensada numa lógica de organização e de trabalho. Penso que criarmos sinergias entre todos e a referenciação e a aposta e a presença do CRI era absolutamente estruturante e fundamental, a meu ver. Nas diferentes unidades orgânicas não serei, do IPV, não serei a pessoa mais indicada para responder, porque não conheço neste momento qual é o ponto de situação. Não conheço de todo se existem já grupos organizados com esse intuito ou não. Na nossa escola em particular, e ouvindo depois a Inês e outros, penso que tal seria possível. E de envolver outras colegas, que penso que a Irma terá explicado, não foi possível hoje participar nesta reunião. Sim. Oh, professora, se me permite só... Sim, Andreia? Claro, estejam à vontade. Sim, Andreia. O BISAFE tem um grupo de voluntariado que terminou agora a formação, sendo que o BISAFE é uma equipa de redução de riscos e minimização de danos. Pronto, não trabalha numa lógica de prevenção ou de outro tipo, é efetivamente uma equipa de redução de riscos. Por acaso, os nossos voluntários e voluntárias são maioritariamente estudantes, mas as inscrições foram abertas aos membros da comunidade que assim o desejassem. Mas temos por experiência que geralmente os jovens e os jovens estudantes são quem se interessa mais por este tipo de projetos, até porque são pares da população com quem vão intervir, talvez por isso a predominância de jovens estudantes. Pronto, só para assinalar que em Viseu não é propriamente uma lacuna que não exista, já existe trabalho de voluntariado que não tem ainda o terreno pelas circunstâncias atuais. Claro. Mas que se estão a preparar para isso, não é? Estão-se a formar e pronto. Nós temos uma lógica de avaliação contínua. Eles fazem uma primeira formação e depois vamos continuando com eles a formação no terreno e em sala ou em Zoom. E eu agora daria aqui alguma abertura para as outras pessoas que estão também neste webinar. Se quiserem dizer alguma coisa, Rita, Lara, Albano, Inês. Eu posso falar um bocadinho, dar-vos também, pronto, de facto que acho que nós de facto temos a nossa resposta de voluntariado e estamos bastante ansiosos para que de facto conseguirmos pôr em prática as nossas respostas e tudo aquilo também que temos trabalhado, e acho que vem aí boas coisas. Em relação àquilo que se falou há umas perguntas atrás, julgo que a professora Irma perguntou ao Bruno, salvo erro, de como é que os jovens estavam a lidar com estes horários, não é? Como é que, e de facto há contextos privados e há festas privadas, mas eu sinto cada vez mais, e eu apesar de estar com o BISAFE e trabalhar como técnica em Viseu, eu vivo no Porto e sei do meu contexto enquanto jovem e do Porto, e de facto até trabalho no estabelecimento noturno, já trabalho há alguns anos, e cada vez mais, e também para vos dar esse meu parecer, enquanto staff de noite,
cada vez mais as pessoas são mais agressivas, cada vez mais se sente a frustração e uma necessidade de dançar, uma necessidade de poder trazer o que se também criou e o que se modificou nos contextos privados e poder trazer para os contextos familiares, para os contextos noturnos familiares. Daí eu achar que, de facto, há muitas coisas que vão voltar e de facto, o que nosso estudo exploratório, como a Andrea apresentou, tem revelado, e depois também trataremos os dados não só de Viseu, mas no restante país, é que de facto vai haver algumas coisas que se vão alterar. E acho que durante este processo é muito importante que respostas e equipas de redução de riscos e minimização de danos tentem adaptar as respostas, tentar antecipar estas novas tendências, estas novas preferências que de facto eu acho que vão ter mesmo muito impacto nesta fase que aí vem. Ok, obrigada. Sim, é verdade. Mais alguém? Então, eu ia dar só permitir que estamos quase no final do tempo, que portanto, dessem um apontamento final, aqui todos, em resposta a uma questão: será que as noites no futuro serão mais saudáveis? Ou seja, será que as pessoas se vão divertir de uma forma mais saudável ou dentro de pouco tempo já está tudo igual? Quem é que quer começar? Eu tenho muita curiosidade pelos grandes eventos, sou sincera. Acho que a recuperação progressiva dos bares e das discotecas, talvez consigamos perceber melhor. A passagem para os grandes eventos, para os festivais, os concertos ao ar livre, traz-me mais dúvidas de como é que vai acontecer. Como é que vão funcionar? Sim. Sim. Posso? Sim. Oi, André, ainda nem tinha dito nada. Tenho de concordar contigo. E eu vou falar aqui um pouco da fome que existe na semana académica e na semana da recepção. E que nós temos sentido, enquanto federação, que é, nós recebemos mails tanto de alunos como dos pais a pedir para que exista, com o contexto pandémico que estamos, que é muito importante, que é uma memória para a vida. Nós percebemos isso totalmente, o que nos dá um pouco de receio de a falta de noção de consequências agora pela pandemia, e também um pouco aquela febre de voltar à festa que vá comprometer um pouco de abusos e de excessos. E isso é uma parte que nos preocupa, sendo que nós vamos ter que voltar com os eventos, há de acontecer, não é? Eles terem que ser, a normalização dos eventos vão ter que se impor novas regras, neste caso sanitárias, que é desde limitação de espaços, entradas, saídas, tudo muito mais organizado, e ver como é que as pessoas se vão comportar em relação a isso. Isso também parte muito das nossas preocupações. Ok. Quem mais? Posso dar uma opinião? Quem é que estava a falar? Eu posso passar a minha parte, não há problema. Então falo eu. E eu sou breve, ou espero ser. Eu acho que esta fase que agora está a surgir é uma oportunidade para mudarmos algumas coisas e criarmos noites mais saudáveis. Mas para que isso tenha efeito, temos que sermos rápidos a agir, porque caso contrário vamos perder esta oportunidade e vamos deixar que as coisas se calhar fiquem ainda pior do que estão. Eu estou a falar na oportunidade sobretudo para as cidades. Pronto, os eventos são uma coisa à parte e tem outras regras. Para as cidades são uma oportunidade porque nós podemos controlar aqui um conjunto de coisas, mas temos que fazer já. Nomeadamente, por exemplo, como falei ontem, vou continuar a falar, do consumo de bebidas alcoólicas em contextos de rua. Como se vai ver hoje na festa do Sporting, parabéns aos sportinguistas, mas não se vai cumprir nada porque o Estado tem pouca força e não consegue impor normas nas coisas. Portanto, vai-se ver pessoal a beber copos, vai-se ver pessoal todos juntos uns em cima dos outros, e quero ver o que é que acontece, quem é que tem força para impor alguma coisa. Mas seria uma boa oportunidade das cidades e dos espaços das cidades e os agentes que compõem a vida noturna se sentarem e dialogarem
no sentido de que se criarem algum conjunto de questões que melhorem a vida noturna, associadas ao ruído, ao lixo, à destruição de património, aos riscos que os jovens correm em diversos contextos, e envolver todos, e isso seria fundamental. Ao preço das bebidas. Ao preço das bebidas, exatamente. Que aos torna... horários de funcionamento dos espaços de recreação noturna, que podem ser adaptados ou melhorados, satisfazendo pelo menos grande parte das pessoas. Portanto, isso pode ser tudo trabalhado, e eu acho que seria uma oportunidade boa de o fazer neste momento. Inês? Ora, a minha opinião vai um bocadinho de encontro àquilo que já foi dito. Eu acho que realmente existe uma ansiedade muito grande em voltar à dita normalidade, mas acho que mais do que nunca as pessoas também ganharam muita consciência daquilo que são os hábitos saudáveis. Claro que no início pode existir ali algum descontrole, mas é precisamente neste momento que nós temos que incentivar a prevenção e alertar para alguns comportamentos de risco. Acho que nós temos uma população que tem tudo para cumprir regras, tem tudo para chegar ao bom porto desta pandemia, mas temos que fazer a diferença e temos que começar a contribuir para a consciência das pessoas. Ok. Eu gostava de dizer uma coisa. Sim? É assim, eu tenho sérias dúvidas que a coisa vai melhorar. E tenho uma opinião contrária à maioria das pessoas. Acho que logo que isto abrir, vamos assistir a um exagero em termos de festas e festivais, embora em alguns agora possa haver regras, mas acho que vamos ter no oposto. E sinto que vamos passar por situações um bocado complicadas em termos de exagero. E só depois a seguir, numa segunda fase, é que haverá alguma estabilidade destes comportamentos. Portanto, daí que a gente está já a fazer uma força, há bocado como dizia o Paulo, né? Que acho que havia que apostar agora, portanto, um pouco na questão da prevenção, portanto, de chamar a atenção aos parceiros, de pôr em prática algumas medidas que podiam ser assumidas pelos municípios e por outras organizações, porque acho que vamos mesmo assistir a um boom depois de um ano fechados, é natural que a coisa estoure. Né? E a seguir, então, eu acredito que possamos vir a uma certa normalidade, mas que é dentro daquilo que a gente conhece. Porque não acredito ainda que as coisas possam ser melhores. Para além de que nós temos tido, paralelamente a tudo isto, não só cabe, como noutros países, como temos visto, alguns excessos que não são visíveis, continuam a acontecer e que também são um indicador importante do que virá a acontecer, mas depois a céu aberto, não costumo dizer. Portanto, estou um bocado reticente aí que o esforço tinha que ser agora de meter todos os ovos no cesto para que as pessoas tivessem mais consciência, e aqui, não sei se de prevenção, mas mais de redução de riscos. E a André tem toda a razão, portanto, para que a coisa possa, enfim, não ter um impacto tão negativo quanto eu acho que aí vem. Mas é uma opinião pessoal. Ok. Mas é possível, como diz o Paulo, sentar as pessoas à mesa e todos juntos encontrarmos novas soluções, não diria novas soluções, mas soluções adaptadas a cada município? É possível. Patrícia. Desculpa a provocação. É possível sentar as pessoas à mesa? Eu sentar as pessoas à mesa, eu acho que é possível. Pronto, eu não tenho eu estou aqui mais na linha de Fernando, não estou com uma visão muito otimista. Vale que vale, não é comparação, mas, por exemplo, em 2020, anos de confinamento, aumentou-se o número de utentes. Portanto, sobretudo de tratamento problemático, seja de álcool ou de ilícitas. E sabemos que as alturas de crise são um bocadinho estas. Portanto, há quem já teoriza os loucos anos 20 que vêm aí. Eu julgo que sentar as pessoas à mesa era muito importante, sobretudo nesta estratégia mais regional, mais local, porque sabemos que as autarquias têm um conjunto de competências muito específicas na gestão destes espaços recreativos, e tentar, sobretudo, encontrar aqui algum equilíbrio dentro do que é a oferta e a expectativa de quem esteve fechado tanto tempo, não é? Portanto, às vezes equilibrar um lado e o outro para, no fundo, negociar da melhor maneira, ninguém sair a perder, julgo que seria uma boa oportunidade. Mas estou um bocadinho nesta linha que não sei se conseguiremos
travar isto, não é? Também há a forma, como dizia o Bruno, ou a sede, não é? Com que as pessoas andam, salvo seja. Mas sim, eu julgo que era a altura ideal, neste momento que as coisas vão reabrir, com determinadas regras, e repensarmos, seja preços, seja horários, seja funcionamento deste contexto recreativo, seja os espaços e a vivência do espaço público, não é? Como é que o queremos, não é? De forma mais saudável. Eu julgo que pelo menos a tentativa deveria ser feita. Não é? Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Por um lado, também ainda em relação aos eventos, tem algum retrocesso, porque havia uma tendência de festas ilegais no final dos anos 90 que progressivamente foi desaparecendo e os próprios party-goers começaram a preferir eventos mais regulamentados e com maior segurança. Viu-se neste período que aqui e acolhi foram identificados locais deste tipo de festas, e não sei se quando voltarmos a retomar a normalidade, se alguma desta tendência não perdurará algum tempo. Estou expectante, mas acredito que talvez. Ok. Bom, nós chegamos ao fim do tempo, não da conversa, e eu gostava de agradecer a todos a participação e de deixar um desafio. Em breve, o projeto Noite Saudável vai lançar o Observatório Noite Saudável, um espaço onde poderemos, eventualmente, ter mais discussões e dar voz àqueles que frequentam a noite, quer porque frequentam para se divertir, quer porque estão lá para proporcionar serviços, quer mesmo as instituições de ensino superior que podem ter um papel mais ativo e proativo nestas questões da saúde e segurança dos jovens e, obviamente, onde os jovens possam fazer chegar os seus anseios e preocupações. Muito obrigada a todos. Eu agradeço a vossa colaboração, foi um diálogo muito interessante e vão poder rever e partilhar esta gravação através do Facebook. Deixo aqui um desafio aos jovens para virmos a criar um grupo semente em Viseu. Temos aqui a colaboração do BeSafe e, portanto, acho que poderíamos, enfim, aumentar o número de voluntários e o número de pessoas que têm voz nesta matéria. Está bom? Muito obrigada a todos e votos de um resto de bom dia. Até breve. Deus, boa tarde. Obrigada. 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 Boa noite.